Esse nosso trabalho, a médium, ele é baseado em fatos reais. E Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14, ele explica, na questão 159, toda a pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Fiquem agora com o primeiro capítulo de A Médium. Elisa, de tempos em tempos, sentia um mal-estar, sem nenhuma causa aparente. Naqueles dias, então, estava particularmente mal. Por isso, resolveu visitar sua amiga, Dona Dulce, que morava nas redondezas daquele bairro. Elas se conheciam e eram amigas desde o nascimento de Elisa, que contava agora com 24 anos de idade. Dona Dulce era conhecida no bairro como a benzedeira, a sensitiva, a médium. Era uma senhora idosa, meiga, atenciosa e sempre disposta a atender qualquer pedido de ajuda que lhe batesse à porta. Sempre que conversava com ela, a moça sentia-se melhor pela simples presença e a troca de energias de carinho que sentia dela. Eu não tenho me sentido bem, Dona Dulce, disse Elisa sem rodeios, logo após os cumprimentos e sentarem-se à mesa da cozinha, onde a senhora lhe serviu um chá. A médium já havia sentido que a moça não estava bem, pelas energias pesadas que percebia que a acompanhava, mas mesmo assim perguntou: "O que houve?" "Nada", respondeu a moça. "Não aconteceu nada. E mesmo assim, me sinto tão mal que às vezes não consigo nem trabalhar, fico sem energias." "E você não procura se fortalecer nas orações?" Dona Dulce sabia que sua pupila tinha conhecimentos sobre a vida espiritual, pois que sempre procurou passar-lhe esses ensinamentos. "Eu não consigo, é mais forte do que eu. Eu penso que é meu pai", completou a moça sem esperar a resposta. "Meu pai que vem do além para me perturbar e minar minhas forças."
Seu pai? Perguntou a senhora. Sim, a senhora sabe que ele era policial e que morreu assassinado. Dona Dulce segurou as mãos da moça por entre as xícaras sobre a mesa e a olhou nos olhos. O olhar daquela senhora tinha algo de peculiar e mágico. Era profundo e a moça sentia que ela lia a sua alma. Depois de alguns segundos de silêncio, Dona Dulce meneou a cabeça negativamente e disse: Não é seu pai. Não, surpreendeu-se a moça, por não encontrar outra explicação. Seu pai tinha muitas dívidas no astral e foi arrebatado por seus algozes. Ore por ele, que precisa de ajuda. Peça que Deus o salve de seus perseguidores. Ele não tem condições de vir até você. Mas eu sinto que quando eu fico assim, é por alguma influência espiritual, insistiu a moça. Minha menina, pense bem, falou a senhora com carinho. Você só vai receber influência espiritual de espíritos com os quais tiver afinidade. Quer dizer que eu estou atraindo essas energias para mim? Você sabe que sim. Nós somos o que pensamos. Consulte seus pensamentos e sentimentos, aconselhou, e encontrará as respostas. A moça sentiu então que ela já havia dado as respostas para o que havia ido procurar e estava encerrando o assunto. Caberia a ela, de agora em diante, refletir sobre as orientações. Levantou-se e despediu-se com um caloroso abraço e ouviu da médium o convite. Volte logo. Em seu quarto, à noite, revirava-se na cama e o sono não vinha. Repensava sua vida e não encontrava as respostas para as suas perguntas. Amanheceu um lindo domingo de sol e resolveu convidar o namorado para um passeio. Precisava conversar com alguém, pois às vezes, conversando, entendemos melhor nossos sentimentos, melhor do que ficar pensando sozinha na solidão. E ele era uma pessoa ideal, pois sabia ficar em silêncio para ouvi-la, e essa era uma qualidade difícil de encontrar nas pessoas, concluiu ela. Falei com Dona Dulce ontem sobre meu estado de ânimo e ela me aconselhou a refletir sobre meus sentimentos, disse a moça logo após os dois se acomodarem sobre o gramado do parque. Depois de refletir muito essa noite, cheguei à conclusão de que, talvez de maneira inconsciente, eu guarde mágoas de minha mãe, e isso atrai para mim espíritos afins. Lembro de que, quando meu pai era vivo, minha mãe era outra pessoa. Elisa passou a relatar sobre essa época. Falar em voz alta realmente auxiliava seu raciocínio. Desde criança, acostumara-se a ver seu pai sair para trabalhar naquela farda bonita e sentia muito orgulho dele. Ele sempre beijava sua mãe ao sair e parecia que os dois se davam bem. Porém, com a morte dele, toda a sua vida secreta foi revelada. Ele havia se envolvido com uma mulher de um marginal, traficante e assassino, que ele mesmo auxiliara a fazer a detenção. Ao descobrir que ele se escondia na casa de sua amante, efetuou a prisão. Nessa ocasião, conheceu a moça e se condoeu pelos visíveis maus tratos a que ele a submetia. Passou a fazer-lhes visitas
no desejo de confortá-la e protegê-la, mas que depois passou a relacionar-se com ela, como era de seu costume, deixar-se levar-se pelas paixões e também em atos de corrupções, em atitudes. Essas atitudes dele, de arrogância devido à farda, amealhou muitos inimigos, tanto no plano físico como do astral inferior, que o induziam a se comprometer moralmente, cada vez mais profundamente. Não tardou a chegar aos ouvidos do meliante preso as atitudes do policial responsável por sua prisão em relação à mulher que ele julgava ser de sua propriedade. Auxiliado pelos comparsas dos dois planos e pelos policiais corruptos, conseguiu a fuga e armou uma tocaia, onde desferiu vários tiros contra o policial, seu desafeto. No plano astral, o policial viu-se, sem reconhecer que estaria morto. Porém, seu estado de perplexidade durou pouco, pois uma turba de espíritos inferiores, mal intencionados, acercaram-se dele e o arrebataram na intenção de vingança. E assim encontrava-se ele ainda, no momento desta narrativa, alguns anos depois, completamente perdido e à mercê de seus perseguidores. A prisão do meliante que lhe tirou a vida física ocorreu logo em seguida, mas nada devolveria a Elisa o seu pai, e ela viu-se órfã de pai. Porém, a desgraça não parou por aí. Sua mãe sentiu-se impedida de chorar pela morte do marido ao chegar ao seu conhecimento a sua vida secreta de traições, corrupções, tão diferente daquele homem que ela conheceu e amou. O namorado, que ouvia Elisa até aquele ponto, perguntou: "Você acha mesmo que guarda mágoas de sua mãe por isso?" "Sim", confirmou a moça. "Ela fechou-se em si mesma. Após esse desfecho, passou a viver zangada, nunca mais sorriu ou se relacionou com alguém. Arrumou um trabalho para manter-se ocupada e ausente de casa o dia inteiro. E nós ficamos órfãos de pai e mãe." Acreditando ter encontrado as respostas que procurava, Elisa foi novamente visitar a médium, que a recepcionou de maneira que parecia que já a esperava. Sentadas à mesa, com a costumeira xícara de chá, a moça informou: "Creio que encontrei os motivos de mágoas no meu coração. Só não entendi o que isso tem a ver com a minha inconstância de humor e a falta de disposição que me acomete vez ou outra." "E quais seriam esses motivos?" perguntou a senhora, dispondo-se a ouvi-la. "Tenho mágoas de minha mãe. Sim, pois ela não nos deu apoio quando perdemos nosso pai." A médium a olhou demoradamente, com aquele olhar que a moça já conhecia, e lhe disse em seguida: "Você não guarda mágoas de sua mãe por isso." E após pequena pausa, continuou: "Pense bem, vocês entenderam o sofrimento dela, sofreram junto com ela, tiveram empatia e compreenderam seus motivos para se agarrarem a alguma coisa para continuar vivendo. E isso ela fez através do trabalho." Elisa viu-se obrigada a concordar com ela,
pois não falava apenas por ser sensitiva, mas também porque acompanhara tudo na época dos acontecimentos, pela amizade com a família. A moça sorriu e confirmou: é verdade, eu esqueço às vezes que a senhora me viu crescer e que me conhece mais do que eu mesma. Ambas sorriram e Dona Dulce acrescentou: mas, mesmo assim, ainda não consegui identificar qual a sua mágoa, que atrai para você essas energias que a estão perturbando. Ligeiro silêncio entre as duas. Então, a bondosa senhora perguntou para dar prosseguimento à conversa: conte-me sobre a morte de sua irmã. Mas a senhora já conhece? Esse assunto me traz sofrimento, respondeu contrariada. Mas é necessário, pediu a médium, sentindo que poderia estar vindo daí essas energias que tiravam o ânimo da amiga. E colocando sua mão sobre a mão da jovem, para lhe dar coragem, silenciosamente rogou a orientação de Deus para perceber os acontecimentos do plano espiritual. Minha irmã, começou ela, tinha saído para encontrar-se com uma amiga e quando voltava para casa, ficou no ponto esperando o ônibus, ouvindo música no celular, com os fones de ouvido, e não viu um maluco que andava na calçada gesticulando, demonstrando muito nervoso, falando sozinho, repetindo algo sobre sua mãe. Ao ver minha irmã, sem qualquer motivo aparente, ele tirou uma faca do bolso e golpeou-a com toda a força na garganta e gritava: mãe, mãe! Uma senhora que estava perto presenciou toda a cena, gritou por socorro e nos contou depois. Minha irmã já caiu morta no chão. Quando a polícia foi até a casa do homem, encontrou a mãe dele, uma senhora idosa, muito magrinha e toda marcada pelas agressões dele de quando entrava em crise. Então, para ele, aquela faca estava sendo encravada na própria mãe. Foi tudo muito triste e desolador, concluiu a moça. Não sei por que a senhora quer ouvir isso de novo. Minha irmã deve estar amparada pelos amigos espirituais, pois era uma santa. Calma, minha filha, estou apenas seguindo minha intuição. Desejo vê-la livre desse mal, falou Dona Dulce, retendo as mãos dela nas suas e sentindo que estava perto de saber, pois sentia uma presença se manifestando devido àquela conversa. Mas me conte, continuou sentindo uma forte intuição, como era o relacionamento de vocês duas? Nós éramos muito unidas, falou a moça com um novo brilho no olhar. Quando meu pai morreu, nós estávamos entrando na adolescência. Ela era 2 anos mais velha do que eu. Nossa mãe ausentou-se de nossas vidas, então só podíamos contar uma com a outra. Nos apoiávamos, éramos amigas. A moça parou de falar, recordando-se dos detalhes, e depois continuou. Nossas experiências, nossos sonhos, andávamos sempre juntas e assim íamos nos tornando moças. Mas você superou a dor pela morte dela, não? Sim, sofri muito no início, mas com o passar do tempo e meu entendimento sobre a morte, fui superando, me interessando por outras coisas. Dona Dulce olhou-a profundamente e sentiu, pairando no ar, um sentimento de sofrimento e de arrependimento. Era tanta tristeza que a senhora sentiu uma comoção e vontade de chorar. Não teve dúvidas de que era esse o caminho para prosseguir e perguntou de súbito:
Por que você se magoou com a sua irmã? A pergunta tão inesperada fez Elisa silenciar, admirada. Nunca havia comentado sobre isso com ninguém. Então, lentamente começou a relatar. No dia em que ela saiu para se encontrar com uma amiga, eu pedi para ir junto. Nunca andávamos separadas, mas nesse dia ela se negou a me levar. Eu briguei com ela, pois estava me excluindo de sua vida. Senti-me vítima, pois já havia perdido papai e mamãe. Gritei, esperneei, chorei, implorei e ela não me levou. Naquele momento em que ela saiu sozinha, todo o amor que eu tinha por ela se transformou em rancor. Meu coração se fechou para ela. Mesmo depois de sua morte e até hoje, quando me lembro dela, o sentimento que vem em meu coração é de nossa briga e a mágoa, pois entendi naquele momento que nossas vidas estariam se separando e por vontade dela, que queria seguir sem mim, por me trocar pelas amigas. Parou de falar, suspirou e olhou lacrimosamente para a doce senhora e depois concluiu. Mas nada disso tem a ver comigo agora, pois ela era do bem. Vou lhe explicar algo, disse ela altamente intuída e soltando das mãos da moça. Quando sua irmã saiu sozinha, ela atendia à sugestão de seu mentor individual para proteger você. Todos nós temos um tempo determinado para viver nesse envoltório físico, e o tempo de sua irmã havia se esgotado pelos desígnios de Deus, e só Ele sabe desses motivos que não nos cabe aqui vasculhar. Você foi afastada de perto dela, provavelmente por já estar previsto que haveria um acidente e que se você estivesse presente poderia interferir e sair igualmente lesionada. Para sua proteção, você não poderia acompanhá-la, pois sua hora ainda não havia chegado. Para me proteger? Repetiu mecanicamente a moça, revivendo toda a cena da briga e o quanto implorou e chorou. Sim, você não poderia de maneira alguma acompanhá-la, e ela estava agindo sob a influência de seu mentor. Por ela mesma, jamais poderia afastar-se de você, pois a amava e sentia como se vocês duas fossem uma só pessoa. A senhora sabe me dizer como está minha irmã agora? Sim, confirmou a senhora, orientada pela entidade que se fazia presente. Quando recebeu a facada e se viu fora do corpo físico, ficou perdida pelo inesperado. Os amigos espirituais já estavam ao seu redor, aguardando que algo poderia acontecer para socorrê-la. Mas ela fugiu desesperada, querendo voltar para a casa, e eles, compreendendo sua atitude, a seguiram, até que, vencida pela exaustão, ouviu os conselhos deles e deixou-se levar para tratamento. E ela está bem agora? Não. Sempre que você lembra com mágoa sobre aquela briga, ela vem até você no desejo de se reconciliar. Embora ela só deseje o seu bem, a sua presença não lhe favorece, pelas diferenças de energias, pois ela ainda necessita de tratamento. Então, ela suga suas energias e você se abate e se perturba e não sabe de onde vem. A senhora já sabia de tudo isso quando me pediu para refletir sobre mágoas? Não, eu não sabia, apenas sentia.
Então, como está sabendo de tudo isso agora? Porque, com a permissão de Deus, que é Pai, justo e generoso, e quer o melhor para os filhos seus, sua irmã encontra-se aqui, neste momento, declarou a médium e continuou. Sofre muito e pede perdão por ter ocasionado aquela briga e quer que você saiba o quanto a ama. Elisa sentiu intensa emoção e as lágrimas explodiram de seus olhos como uma cascata de águas. Diga a ela, Dona Dulce, começou a falar a moça. Diga você mesma, interrompeu a médium. Ela a ouve. Eu te amo, minha irmã, falou a moça, sem saber para onde olhar, pois não enxergava nenhum vulto. Quero que você me perdoe também. Fui uma ignorante e egoísta, por não entender seus motivos. Quero que siga em paz e seja feliz no seu caminho. Meus pensamentos serão somente de amor para você. Dona Dulce, que também se sentia envolvida com as emoções de tudo, tinha os olhos marejados pelas lágrimas e disse: ela pede, se você permite, que a abrace para despedir-se. Sim, ficarei muito feliz. Naquele momento, todo o ambiente se encheu de energias renovadoras, com as quais os mentores espirituais envolviam em amor a todos os presentes. Elisa sentiu-se transportada para um sentimento de real felicidade e percebeu então um halo de cor azul clarinho que envolvia todos, juntamente com um suave perfume, e depois uma luminosidade forte que aos poucos foi diminuindo e se afastando. Passado esse momento, refazendo as emoções, Dona Dulce falou: ela já foi embora, acompanhada de amigos protetores. Agora você pode retornar sua vida, vigiando seus pensamentos e sentimentos, com a consciência de que nós somos o que pensamos. A moça envolveu a amiga em um forte abraço de reconhecimento e gratidão e deixou a casa com passos fortes e decididos. Nós vimos nesta história que os nossos sentimentos alcançam aqueles que desencarnaram e dessa maneira nossas orações a seu favor têm o poder de auxiliar, assim como os sentimentos negativos podem acompanhá-los e torná-los infelizes e ainda atraímos para nossa companhia espíritos infelizes que encontram afinidades com os nossos sentimentos, nos influenciando negativamente. Que a pessoa que desencarnou, se passar a nos acompanhar, mesmo no desejo de nos auxiliar, não conseguem fazê-lo e ainda trazem perturbações. Oremos para eles. E também, nunca sabemos qual a última vez que falamos com a pessoa e que mesmo numa briga inconsequente entre duas mocinhas, podem acarretar sérias consequências para o futuro. Temos aí importantes lições. Orai e vigiai. Entenda-se com seu inimigo enquanto caminhas com ele. Essa história, ela é baseada em fatos reais. Muito obrigada a todos.